Olá, boa noite. Bem-vindo a mais um programa SOS Me Escute. Boa noite, Adriana. Boa noite, Eucrídia. Boa noite, sejam bem-vindos e obrigada pela sua audiência. O SOS Me Escute é um programa voltado para o desenvolvimento e o esclarecimento sobre a violência doméstica. Trazemos profissionais para entender o mais sobre o conhecimento da violência abusiva. Sim, também convidamos mulheres vítimas de violência doméstica para contar as histórias vividas por elas. Porém, o mais importante é a história de superação. Só que hoje vamos estrear um quadro novo. Todo final do mês vamos buscar mulheres sendo mulheres. Conte para nós, Adriana. Sim, Eucrídia, é isso mesmo. Vamos buscar mulheres empoderadas e conhecer a vida profissional delas e como elas conseguem aliar a vida profissional com a vida familiar. Isso mesmo, Adriana. Mulheres sendo mulheres, em uma essência. Entre em contato 98641 5746. E hoje as nossas convidadas são Patrícia Landim e a Leninha Morielli. Voltamos já. A Prefeitura de Goiânia e os municípios da região metropolitana prorrogaram por mais 7 dias as medidas restritivas para combater a pandemia da Covid-19. A única forma de reduzir a contaminação é diminuindo temporariamente a circulação de pessoas na nossa cidade. Também ampliamos a fiscalização nas ruas e nos terminais do transporte coletivo. Vivemos hoje o pior momento da pandemia em nosso país, e ignorar isso é colocar em risco a vida da nossa população. Quanto mais evitarmos a circulação de pessoas nas ruas por agora, mais rápido retornaremos nossas rotinas. Nos últimos 2 meses, a Prefeitura abriu 118 leitos de UTI exclusivos para a Covid e alcançamos o maior número de UTIs ativas da história. Mas sem medidas de restrição, o vírus continuará avançando e tirando vidas. A taxa de ocupação das UTIs chegou quase ao limite da capacidade mesmo com a ampliação dos leitos. Estamos travando uma verdadeira guerra contra a Covid-19, mas somente juntos venceremos esse mal. Durante a pandemia, a violência contra a mulher aumentou, mas se os agressores pensam que nada vai acontecer, estão enganados. O Pacto Goiano pelo Fim da Violência contra a Mulher está ainda mais forte. Secretarias, forças policiais, poder judiciário e organizações religiosas estão unidos em ações de prevenção e punição. Porque em Goiás, isolamento social para quem bate em mulher é na cadeia. Denuncie. Governo do Estado. Somos todos Goiás. Estamos de volta com o SOS Me Escute e agora com um quadro novo, que é Mulher Sendo Mulher. Não é isso mesmo, Eucrídia? Isso mesmo, Adriana. É mulher sendo mulher. Vamos buscar mulheres fortes para mostrar a sua profissão e depois como ela se cuida no lar dela também. Mostra para nós quem que é a nossa primeira convidada, Adriana. Hoje estamos com a Leninha Morelli, que é empresária no ramo automotivo. Boa noite, Leninha. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite. Obrigada pela Boa oportunidade. noite. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, viu? Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Me conte um pouco do começo da sua história. Então, bom, eu sou a Leninha Morelli, né? Sou goiana. Comecei a minha história na área do empreendedorismo bem novinha. Aos 8 anos de idade eu já encostei as bonecas e já falei que eu ia ganhar o meu dinheiro, né? Com 8 anos. Aí eu venho de uma família comerciante, né? Meu pai Valderi, minha mãe Darlete, me ensinaram a ter coragem. Meus pais me deram essa base, né? E nós somos feirantes, tivemos hortaliça e mexemos com plantação. Às vezes as pessoas nem acreditam que eu já mexi com canteiro, com terra, com hortaliça, com feira. Já trabalhamos. Depois eu fui experimentar um outro mundo que é o shopping, né? Uma realidade totalmente diferente. E você vinha dos seus pais, né? Essa Isso. plantação, colher, como você está explicando. Foi bem, né? Teve até alguns acontecimentos que me marcaram, né? Eu digo que eu profetizei
para meu primeiro emprego fora, além de família, né? Que eu trabalhava com a família. Mas no shopping eu já ia trabalhar para uma empresa, né? E eu lembro que a entrevista, eu tinha 14 anos. A entrevista, a Lúcia Vilela Zaiden, bem novinha. A Lúcia Vilela virou para mim e falou assim: você sabe preencher cheque? Sei. Você sabe passar cartão? Sei. Você sabe vender? Eu vendo a vida inteira. Concordando e profetizando, porque o cheque e o cartão, né? Não tinha costume ainda. Então, assim, não menti, gente. Eu só profetizei. E foi uma experiência, né? Profetizou certo, né? Profetizei. Trabalhei lá, depois fui convidada para uma outra loja, Contraponto. E só que era assim, um mundo um pouco diferente do meu e do meu propósito. Né? E qual que era o seu propósito? Então, assim, eu sempre falo e gosto de falar isso, para a gente nunca trocar um propósito por uma proposta, né? Porque quando você está no seu propósito, você tem paz, você tem alegria. Se encontra, você né? se encontra e aquilo flui, né? Aquilo cresce e você tem bem-estar, porque muitas vezes não é nem tanto dinheiro, mas é a realização, a paz, a tranquilidade, né? E aquilo que você dá de coração. Você tem que gostar, né? O que você está fazendo, né? Isso. Justamente, gostar do que faz, né? Você foi se encontrando ali, né? Fui. E lá era um convite, assim, para ser modelo, outro mundo, né? Não, outro mundo não, né, Adriana? Ela tem um porte de modelo. Só vocês têm vocação. Não. Daí, então, meu pai, ele comprou um centro automotivo, né? E eu fiquei com eles, nós entramos lá, eu, meu pai e meu irmão, sem saber nada sobre carro. Meu pai tinha uma experiência por ser homem, né? E nós entramos e aprendemos um pouco. Eu fiquei 1 ano e pouco lá, depois eu me casei, fui morar em Brasília e tive um histórico de não poder ser mãe e tive gêmeos, né? Uma outra história, uma outra superação. E tive filhos gêmeos, daí uma fase que nós perdemos tudo, né? Aí já casada, com os meninos, perdi tudo, perdemos casa, carro, perdemos tudo, chegamos no estaca zero. E a Leninha ficava aqui borbulhando para fazer alguma coisa, porque aquela situação de criança, você quer dar o melhor, né? E precisa de muitas coisas, e o recurso. Então me veio a ideia de começar a vender coisas para as mulheres. Interessante. E eu montei hoje se fala showroom, né? Mas na época eu peguei um quartinho, montei uma mesa, já peguei consignado e comecei a vender para as vizinhas, vender para a família. E aí eu comecei. E a vender o quê? Vender semijoias, bijuteria, relógio, bolsa, calcinha, o que eu conseguia pegar no consignado, porque eu não tinha recurso para comprar. Então, as empresas que me forneciam no consignado, eu continuei fui pegando. E daí, eu já quis comprar um carro para vender. E eu me tornei sacoleira, né? E muitas pessoas me conhecem como sacoleira em Goiânia. Foi um período muito bom, fiz muitas amigas. Sempre no ramo de vendas, né? Sempre no ramo aquele gosto de vender algo para as pessoas. E relacionar. Sim. Porque as minhas clientes eram se tornaram minhas amigas, né? Então, eu gosto muito disso, do relacionar com as pessoas. A vendedora tem isso, né, Adriana? Vai se tornando amigas, a né, vendedora você tem que conhecer o perfil do seu cliente para você já buscar a sua mercadoria já para. Nossa, e eu chegava lá e elas ficavam doidas, porque eu já levava aquilo que elas gostavam. Né, Leninha, precisa sair. E eu levava já e elas, ai, que linda! E foi um período muito gostoso também. Sim. Depois disso, meus pais continuaram, né, com o centro automotivo e eles mudaram de ponto, houve toda uma situação que veio praticamente quase à falência. E aí eu tive um sentimento de falar, poxa, essa oficina é minha, meus pais estão cansados e eu vou pegar de volta. Falei, eu vou pegar de volta. E fácil foi? Não foi, porque não tinha recurso e com a mudança do ponto não tinha sistema, não comunicou os clientes, né? Hoje eu tenho todos os clientes cadastrados e se for para me mudar de ponto, hoje é bem mais fácil. Mas ele mudou sozinho, né? Ninguém encontrava mais a Carbox Centro Automotivo.
E nós fomos. Está indo para 10 anos, Nossa, que legal. um processo de formiguinha, mas deu certo. O interessante que eu vi aqui, você contando, sempre o seu pai foi uma visão, Foi um esteio, né? um esteio de superação sua, da sua garra de venda, né, Adriana? É, Que justamente. ela buscou. A importância também que tem do SOS Me Escute é sobre a família, né, Adriana? Que o SOS Me Escute, nós estamos aqui para te escutar e saber como que é a sua família em geral. E o tempo todo você está contando do seu pai. É muito interessante. Meu pai sempre ele contou comigo nos projetos dele, né? Eu sempre fui parceira com ele. Foi meio tenso, né? Porque ele colocava o meu irmão para levantar um canteiro de um lado e eu também para levantar outro canteiro, sabe? Mas isso assim me cresceu, a minha base familiar, eu louvo a Deus por isso. Pois é. A minha mãe é o meu lado aconchego. Diz que a gente é o reflexo da criação, né? É. E aí você mostra A minha mãe é o meu aconchego, né? Nos dias difíceis, meu pai é o meu incentivador. rocha, Sabe, ali estabelecida. E o meu esposo também, Alexandre Morelli, ele acredita em mim. Mas isso é Ele importante. acredita e ele me impulsiona. Ele sempre me impulsiona, Isso é muito bom, né? A prosseguir. Leninha, e assim, você, por incentivo do seu pai, foi para um ramo que até hoje é um pouco visto como machismo, porque é uma profissão muito voltada para o homem, né? E você empoderada nessa profissão e deu certo. Como que você lida com isso, esse lado feminino seu, trabalhando, tem preconceito ainda, tem aquele machismo de alguém chegar e falar, opa, uma mulher aqui? Ou, como que você lida com isso? assim, hoje, graças a Deus, nós já temos uma clientela formada, né? Com esses é super tranquilo, eles chegam, entregam a chave para mim, Leninha, e às vezes quero explicar, né? Nós vamos fazer isso, eu mando Mas foto você e tal. entende mesmo o defeito do carro? Entendo. Que legal. Eu me limitei a não fazer, Sim. sabe? Mas Não. tem o conhecimento. O conhecimento. Se você já alinhar a luz da injeção do meu painel acendeu, o que que eu faço? Então, eu te dou toda a orientação. Então você né? sabe. Tem um barulho assim, né? Eu já sei conduzir e já passo pro Então, eles pro já te técnico. respeitam, né? Como você estava falando sobre esse lado, né? Sim. Os novatos, clientes novos, às vezes estranha. Às vezes até fala assim, cadê o dono da oficina? Né? Quem que vai me atender mesmo? Sou eu mesmo. O que eu posso ajudar, né? As mulheres também, eu gosto muito de ensinar. O meu público ainda é masculino, a maioria. Mas eu tenho formado a oficina para atender mulheres. Né? Muito interessante, né, Lídia? E a Leninha dentro de casa? A Leninha, graças a Mãe de Deus. gêmeos, né? Mãe de gêmeos. Pensa, uma Barbie dessa, mãe de gêmeos. Mãe de gêmeos, João Paulo e João Vitor. Hoje eles estão com 16 anos. Eu vou falar, fácil não foi. Não foi. Para as mães, né, que têm crianças de colo, pequenas, eu digo assim, tenha calma, vai passar, tudo tem o tempo, você vai conseguir, né? Não desista. Eu também falo para quem está começando um negócio, eu sempre falo isso, calma, vai dar certo. Não desiste, porque assim, eu creio muito na semeadura. E você planta, aquela semente ela tem um tempo determinado para dar frutos. Então tem gente que desiste no meio do caminho. Ou algumas mães falam assim, eu não posso porque eu tenho filhos. Verdade. Não, você pode. Você tem que buscar sabedoria, que é o que me ajuda muito, além da minha base familiar, meu esposo, meus filhos, a minha vida com meu pai, né? Que para mim é o meu Senhor, a minha fonte de sabedoria vem dele, o meu refúgio vem dele, a minha força para todo dia vem dele. Porque a oficina teve momentos de estar deserta, de não ter um veículo. E muitas pessoas nessa hora, se ela não tem esse equilíbrio, essa fonte para se abastecer ali todos os dias, ela desespera. Por isso que muitas empresas fecham.
É verdade. Né? Leninha, a sua história é muito bonita e eu sei que ela é muito extensa. É. Mas infelizmente o nosso tempo é tão curto, mas a gente vai querer que você volte aqui mais vezes para dar continuidade a essa história de mulher empoderada, independente, porque você é inspiração para muitas, né, Eucrídia? Nossa, verdade. Que Muito pena, né, Adriana, que já finalizamos aqui, mas deixa o seu contato. Deixa sim. Então, quero convidar todas vocês, mulheres, homens, a conhecer a Carbox Centro Automotivo, seguir a gente no Instagram. E temos promoções, temos qualidade, temos segurança para você e para o seu veículo. Venha nos conhecer, vai lá tomar um café comigo. Qual que é o Instagram? É Carbox Centro Automotivo. Ah, Leninha, então muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí que temos outra convidada. Uma história de superação. Aguarde aí. Com uma moderna infraestrutura, a escola americana conta com salas de aula projetadas para possibilitar que a criança interaja em ambientes estruturados. Cada campo de experiência possui material pedagógico próprio, colaborando para a ampliação do repertório de linguagem, construção da identidade e o desenvolvimento da autonomia. O espaço conta também com salas multimídia, playground, teatro, sala de brinquedos, sala de estudos, biblioteca atualizada, informatizada e área coberta. A Escola Americana Goiânia é mantida pelo CCBEL, que conta com a Education USA, que promove o ensino superior nos Estados Unidos e orientação para ingressar em universidades americanas. O Education USA também oferece programas de intercâmbio cultural para vários países, assessoria para contato entre universidades brasileiras e americanas, aplicação dos principais testes de proficiência, tudo isso gratuitamente. Escola Americana, excelência em educação bilíngue. Endereço: Rua C242, Jardim América, Goiânia. Telefone 62 3096 1212. As UTIs estão lotadas, enfermarias estão lotadas. Por mais que você abra mais 30 leitos de UTI, vai continuar assim se as pessoas não tiverem consciência. Acho que tá todo mundo muito exausto, tanto fisicamente quanto mentalmente. O governo de Goiás ampliou o número de leitos e criou 8 novos hospitais dedicados à Covid-19. Faça a sua parte. Use máscara, álcool em gel e evite aglomerações. Ou você escuta que a Covid-19 mata, ou quem vai escutar é a sua família. Estamos de volta com o SOS Me Escute e agora com uma convidada ilustre, que é a Patrícia Landim Dantas. Ela é profissional de apoio à navegação aérea e terapeuta holística. É isso mesmo? Isso mesmo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Seja tudo bem? bem-vinda ao nosso Obrigada. programa. Boa noite, Patrícia. Bem-vinda ao programa SOS Me Escute. Igual a Patrícia, amiga, que você é tanta minha amiga, e eu convidei você para participar do programa para falar um pouco da sua história. É com prazer. Eu sou Patrícia, tenho 47 anos, sou mãe do Caio e da Júlia 16, Caio 13. E sou profissional de tráfego aéreo, como você falou, e hoje também sou terapeuta holística. Legal. Conta pra gente como que é essa profissão, conta pra gente aí a sua história. Sim, eu sou a quarta filha de uma família de 5 homens. 5 homens? 5 homens. E na minha infância toda muito protegida, os irmãos que escolhiam minhas roupas, escolhiam meus amigos, aonde eu ia. E isso foi me deixando assim, para me sobreviver com uma certa liberdade. Eu tive que ter muita força para me fazer tudo isso, No meio né? de homens. No meio de homens, né? E já com 13 anos já sentia vontade de trabalhar, de
de fazer, independente. ter um pouco essa independência. Tive a oportunidade de trabalhar no consultório odontológico de uma vizinha. E depois de lá eu não parei mais de trabalhar. De lá saí, comecei a trabalhar no Correios, de franquia, fiz o curso de Educação Física. Já no primeiro ano no curso de Educação Física eu já comecei a dar aula, a trabalhar, porque eu sempre gostei de nadar. E depois eu prestei um concurso da Infraero, que é o de navegação aérea. Uma profissão mais masculina, Sim. que a gente falar um pouquinho dessa profissão, de profissional de navegação aérea. Sim. Então, é aquele profissional no aeroporto, da parte de... Tem um aeroporto, tem a parte de infraestrutura, tem a parte de facilidades, tal. Eu trabalho na parte da navegação aérea, que é das aeronaves em movimento, pouso, decolagem, e quando elas estão cruzando, essa que é a parte da proteção ao voo. E no aeroporto grande, como Goiânia, que comporta uma torre de controle, nesse aeroporto eu faço o serviço de planejamento de voo. Então, todos os pilotos que têm a intenção de voar, eles têm que fazer um plano de voo. E é comigo. Aí ele vai comigo e a gente faz o planejamento. Eu presto o serviço de desinformações aeronáuticas que é necessário para um planejamento de voo. E o que a sua família viu, né, Adriana, quando você buscou esse curso que é bem masculino? Os seus amigos, é uma coisa bem interessante, né? Sim, até eu também não sabia também como que era essa profissão lá, quando eu cheguei, quando eu passei no concurso. Mas você buscou, por quê você buscou essa profissão? É aquela coisa assim, né? Tá tendo um concurso. Vamos fazer você também caiu um de concurso. paraquedas. É um concurso, mas vamos fazer então esse concurso. E na época o meu namorado também, ele também tinha entrado nessa área, que foi até o meu marido, ele também também da área. Então incentivou, através dele fui. E aí eu optei, assim, estou até 23 anos nessa profissão. É bom que teve essa parceria, porque geralmente homens têm uma certa rejeição por algumas profissões que as mulheres escolhem, né? Sim, tem. E você teve o apoio, né? Tive esse ajudou apoio. bastante. E essa é bem interessante, porque essa profissão, a gente, não só essa, mas qualquer outra profissão que exige uma escala de trabalho, que você não trabalha no horário comercial, te exige você estar fora de casa. Aos finais de semana, feriado, de noite, madrugada, final de semana. Tem que viajar? Ou não? Hoje não mais, nessa profissão, não mais, mas eu já viajei dando apoio aos outros aeroportos, já tive essa viagem, e é complicado. E como que você associava, né, Adriana, com a família sua, seus filhos? Eu e o Cris estamos com o mesmo pensamento que a gente perguntar justamente isso, porque é interessante, né? Muito aliar interessante. família, né, ao lado familiar, com o lado profissional, numa profissão assim tão diferenciada, né? A gente precisa ter de uma equipe, né, para mim poder estar trabalhando e com filhos em casa, então eu preciso de ter outras pessoas ali prestando, né, outras mulheres me apoiando, né? Que seja babá, que seja a ajudante, uma tia, uma amiga, uma avó. Então, assim, todos os momentos que eu saio à noite para trabalhar, que eu tenho que ir, tem que ter alguém em casa me ajudando para poder conciliar. E é bom que você gosta de cozinhar, né, Patrícia? Não gosto. A Adriana, ela adora cozinhar. A Eucris já conhece você. Se ela falou que você gosta de cozinhar, é porque gosta. Eu vou cozinhar para ela, eu quero que ela coma. Não, assim, como eu sempre fui muito ativa, estava sempre muito fora, trabalhando, a questão doméstica eu gosto, mas da alimentação eu não tenho muita intimidade com a cozinha. Sempre tem uma coisinha que a gente gosta mais, outra que gosta menos, né? O serviço doméstico. Engraçado, irmã de 5 homens, eles não colocaram você para cozinhar, não? Eles cozinhavam, eu arrumava a casa. Aí, tá vendo, Adriana? Engraçado que a quantidade de homens que cozinha hoje, né? E cozinha bem, às vezes melhor que muitas mulheres, Sim, né? eu estou doida para quem quiser cozinhar para mim, para experimentar, pode me convidar. Minha profissão é essa mesmo. De ir lá experimentar.
Muito bom. E Patrícia, assim, esse ramo, você sentiu que já incentivou outras pessoas, outras mulheres a falar, nossa, é tão interessante, eu quero conhecer de perto, quero seguir também? É interessante, né? Para todo mundo que eu me apresento, que eu trabalho nessa parte de navegação aérea, todo mundo fica fascinado com avião, né? Sim. Homens e mulheres também, quando a gente quer saber um pouco mais. Assim, eu não consegui incentivar ninguém para querer prestar o concurso e fazer. Mas, ainda não, Mas para conhecer o seu trabalho, para conhecer, sim. E sempre quando eu me apresento, que eu falo da minha profissão, as pessoas sempre têm uma pergunta a mais. Sempre elas querem saber alguma coisa a mais. E na sua equipe, quantas mulheres? Hoje é bem equalizado, assim, é metade. Ah, então Mulher, metade. Você tinha comentado uma história que um piloto entrou em contato e aí era você atendendo e ele não acreditava que era uma mulher, quando ele pousou, ele quis ir lá conferir. Teve isso essa mesmo? história. Conta essa história pra gente. Quando eu entrei na primeira, foi em 97, eu fui fazer trabalho de rádio lá em Porto Nacional. E é um aeroporto bem pequeno. E era interessante. Os pilotos já conheciam os operadores da rádio, já eram familiarizados. Como eu cheguei, as primeiras mulheres, quando ele ouviu a minha voz, eu dando as informações de voo para ele pousar, no momento, eu vi que eu falava e ele pedia para me repetir umas 2, 3 vezes. Aí eu pensei, o equipamento dele deve estar com dificuldade, ele não está me ouvindo. Aí repetia tudo. Quando ele pousou em um aeroporto pequeno, ele foi direto na minha sala e ele invadiu a minha sala. Aí eu estava lá e ele chegou. Eu tinha que ver, é uma mulher mesmo. Eu tinha que ver com os meus olhos, eu não estou acreditando. Aí eu fiquei, era muito novinha, eu tinha 21 anos na época, Meu Deus. Então você começou bem jovem, né? Comecei jovem. E assim. você firme, falou, sou mulher eu falei, mesmo. Aí eu fiquei pensando, mas qual é o problema? Eu pensei que aconteceu alguma coisa, seu equipamento estava com alguma falha de comunicação. Em nenhum momento eu senti que ele estava com discriminação porque eu era mulher. Porque no meu universo isso não existia ainda. Aí com o tempo eu fui vendo que tinha essa diferenciação. E ainda tem, nessa época, para hoje, você sente que evoluiu ou ainda... Sim, nossa, nós mulheres, a gente conquistou muita coisa. Os homens agora têm mais aceitação, né? E assim, Eu acredito em todas as profissões, sim. né? Eu nem vou dizer muito que se foram eles que evoluíram, mas eu me sinto muito mais empoderada e muito mais colocar meu limite e saber das minhas conquistas. Conte um pouco da sua história familiar. Bom, hoje eu sou divorciada. Divorciei logo que eu fui mãe, eu logo divorciei. Fiquei casada há 14 anos e já tem 11 anos que eu me divorciei do pai dos meninos. Sim. Nesse período de 10 anos, de 11 anos, eu casei novamente, há 2 anos atrás também não deu certo. Até porque essa questão da escala, essa questão da independência. Então, assim, teve um pouco de dificuldade. Eu sinto que eu tenho um pouco de dificuldade da vida social devido à minha escala. Ela complica um pouco, porque... Os horários. Os horários, você não tem feriado, você não tem... Não emenda feriado, você não tem feriado, você trabalha de madrugada. Então, tem um pouco... Para a pessoa compreender isso, é um pouco mais difícil. Mas seus filhos compreendem? Os meus meninos eles convivem na escala junto comigo. E quando eles eram menores, quando eu trabalhava de madrugada, isso é bem interessante. Eu trabalhava de madrugada e tinha que passar a tarde dormindo. Descansando, né? E aí os meninos iam brincar na rua. Eu lembro da minha menina novinha, ela falou assim, vocês não brincam aqui na porta da minha casa porque minha mãe está dormindo. Ela trabalha de madrugada. Vão brincar na porta da casa de vocês. Olha só, eu já incorporou já incorporou. Então, assim, me respeito meu horário de descanso, sabe? Mãe, esse final de semana você vai trabalhar? Não. Então, a gente pode fazer isso e isso? Então, toda a minha família já entendeu que eu não passo Natal, não passo Réveillon. 23 anos. 23 anos na profissão, né? E eles não se sentiram incentivados a seguir a mesma profissão, não? Olha, o pai e mãe da mesma profissão, hein? Pai e mãe na mesma é. profissão, eles ainda não, mas eu sempre levo a profissão para eles de uma forma que é gostosa, que é segura, tal. Eles acham interessante, mas ainda não. Finalizando aqui, esse programa de hoje, que é Mulheres Sendo Mulher, trazendo essas histórias que foi de hoje, é muito gratificante, né, Adriana? Muito gratificante.
perceber que não é porque é um mundo machista que a mulher não vai querer fazer outra profissão. Então, hoje só foi o começo da primeiro dia, mas, Adriana... Vamos continuar aí com esse quadro Mulher Sendo Mulher. Todo final de meses que vai ter 2 mulheres convidadas com títulos diferentes de profissão. Eu quero agradecer você, Patrícia, por ter aceitado o nosso convite. Nosso tempo está encerrando, mas agradeço muito, tá bom? Boa noite para você. Boa noite. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada. Tenha uma boa noite. E boa noite também a você que nos acompanhou aí no SOS Me Escute e até o próximo programa.